Efésios, estudo de número 43. Quem não falta sabe, né? 43 estudos no livro de Efésios. Estamos no capítulo 5, versículos de 29 a 33. Semana passada fiquei feliz, Marcos, que havia muitos irmãozinhos aqui. Pena que hoje eles não estão aqui. Alguns me avisaram porque estão trabalhando, outros estão recebendo visitas e assim por diante. Mas é uma pena, porque ainda hoje vamos continuar falando sobre o casamento. Eu, quando jovem, gostaria de ter ouvido esses ensinos. Teria me ajudado muito. Ok? Mas ainda é tempo. Efésios capítulo 5, versículos de 29 a 33. Eu quero convidar o Joshua para vir aqui ler para mim. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas é muito grande Cristo, e a igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesma, e a esposa respeite ao marido. Eu gosto de mastigar bem o texto aí, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Você já chegou em casa com fome e foi direto para a geladeira? Ou com sede já foi direto pegar água? Ou cansado já foi lá na cama? Naturalmente nós cuidamos de nós mesmos. O Senhor está falando aqui. E é verdade, não é não? Nós cuidamos de nós mesmos. E muitas vezes esquecemos até dos outros, de tanto que cuidamos de nós mesmos. Primeiro nós, depois os outros. Se lembrar. É assim que o homem é desde que nasce, né? E o Senhor sabe, né? Mas quero chamar a sua atenção no texto de hoje, como falamos no estudo passado, que o homem tem Cristo como modelo. E esse modelo continua sendo dado por Deus no texto de hoje. Aqui fala, antes a alimenta e dela cuida, viu? Como também Cristo faz com a igreja. Está apontando para Cristo. Ele é o modelo. Irmãos, não se esqueçam disso. Ele é o modelo. Tá? Em tudo, para todos. Jovem, criança, patrão, empregado, irmão, pai, mãe. Jesus é modelo para todos, o tempo todo. Interessante que Deus cita esse versículo de Gênesis 2, 24. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Domingo passado eu disse que eu não gosto muito dos doramas coreanos, porque eles retratam muito uma família matriarcal. E infelizmente isso afeta tanto o casamento, e ela é quem manda se o filho vai casar ou não vai casar com a fulana de tal. E em geral ela judia muito aquela que quer casar com o seu filho. É uma cultura horrível. Não tem nada de Bíblia. E o que mais me deixa chateado é ver aqueles homens que falam que ama aquela mulher, mas vê ela sendo estraçalhada pela mãe dele. Ele não faz nada. Ele obedece. Ele simplesmente abaixa a cabeça. Ele não tem postura de homem, firmeza. Como é que uma mulher vai querer casar com um homem desse que não tem posicionamento? O homem é o cabeça do lar. A Bíblia ensina isso. E quando o homem não deixa pai e mãe, ele não se une. Esse deixar não é abandonar, mas é o desligar emocionalmente o que o
dorama coreano não retrata. Um baitãozão lá na saia da mãe, na hora do casamento, Paulo Ricardo, já pensou? Misericórdia. Né? E aqui, 2 se tornam 1. E para matemática do homem, isso é esquisito, é um mistério, Jesus fala aqui. Se torna 1, depois se torna 3, depois se torna 4, depois se torna 5. É um mistério. Para se tornar 3, 4, 5, primeiro precisa se tornar 1. E quando a gente está achando que tudo aqui é sobre o casamento, o Senhor fala, mas eu estou falando é de Cristo e da igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, apontando para Cristo. Isso é cristianismo, tá? Sempre desemboca em Cristo, qualquer assunto. Eu já fiz cursos de casais, já dei muitos cursos para casais, mas naquela época eu não citava Cristo no curso. É homem, mulher, assim, assado, assim, só dicas, só piadinhas, só ilustrações, mas Cristo, errado. E muitos cursos dentro das igrejas para casais assim. Não tem a centralidade de Cristo. Cristo sempre é o modelo, sempre é o centro. Tá bom? Vamos correr aqui um pouquinho? Então, eu gosto deste ensino bíblico sobre o matrimônio que tem Cristo como modelo. Cristo é o modelo, é o exemplo no casamento. Okay? A figura de Cristo é central no casamento, na igreja, em qualquer lugar. Cristo tem que ser o seu centro, não esqueça disso. Eu disse que é para todos. Se você olhar aqui, esposa, marido, mas depois no capítulo 6 de Efésios, mais adiante nós vamos ver, é para filhos, é para empregado, é para patrão, está tudo lá, como a Cristo, como a Cristo. Hoje, se você tiver lápis de cor, você vai ver comigo que o modelo é Cristo, tá? E quando seguimos, Márcia, o modelo de Cristo em todas as áreas da nossa vida, a coisa dá certo. Você pega um casal em crise, se você for aconselhar, você vai ver que não é o modelo de Cristo que eles estão vivendo. É o modelo do eu sou eu. Por isso, fica em crise, tem problemas, tá bom? Para seguir o modelo de Cristo, primeiramente, é preciso aprender a negar a si e tomar a sua cruz. A cruz é fundamental para o casamento. A cruz é fundamental para qualquer tipo de relacionamento. A cruz é a receita de uma vida bem-sucedida. Eu gosto desse capítulo 5 que nós estamos estudando. Já estamos chegando no final desse capítulo, mas eu gosto, porque esse capítulo é cristocêntrico. Só Cristo. Efésios é um livro totalmente cristocêntrico. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, sempre Cristo. Lá no capítulo 5, versículo 1, lá no comecinho, fala sobre o modelo de Deus, o modelo de Cristo, a imitação de Cristo. Vamos ler? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores. Olhe para Deus, olhe para o Senhor, faça como eles fazem. Tem dúvida? Olha para o Senhor. Você está vivendo aí? Para e checa se está de acordo com o Senhor. O Senhor faria o que você fez, o que você está fazendo? O Senhor está indo aonde onde você está indo, o Senhor foi também. O Senhor é sempre o nosso modelo em todas as coisas. Tá? Ok, vamos lá, versículo 2. E andai em amor
como também Cristo nos amou. Eu estou falando hoje dessa linha, onde Cristo é centro, onde nós devemos imitar a Cristo, onde a própria Bíblia, o próprio Deus está falando, olha para Jesus, como também Cristo está falando como Cristo. Como Cristo significa o quê? Como Ele. Ele é o modelo. Sublinha, como Cristo. Como também Cristo. Verso 22. Vamos lá. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, vírgula, como ao Senhor. Uma mulher submissa ao marido, ela se submete ao Senhor. A esposa tem que ser submissa ao marido, como ela é submissa ao Senhor. Como ao Senhor. Está vendo o modelo? Está vendo Deus apontando para o Senhor? Sim? Beleza? Amém? Não sei se estão vendo quietinho aí, não sei se estão entendendo. Imitação de Cristo. Mulheres, o grande segredo para exercer bem o papel de esposa é imitar a Cristo. Entendeu, Márcia? Entendeu, meu irmão? Diga amém, meu irmão. Amém, meu irmão? É Bíblia, não estou falando porque eu estou falando. É Bíblia. Tá bom? Imitador de Cristo. Verso 24. Como, porém, a igreja, porém a igreja está sujeita a Cristo, vírgula, assim também as mulheres, sejam em tudo submissas ao seu, mas porque a igreja está submissa a Cristo. A mulher simbolizando a igreja simbolizando a mulher, e Cristo o marido. A igreja simbolizando a mulher está submissa a Cristo o marido. Então, mulheres, em tudo sejam submissas ao seu marido como a Cristo. Como a igreja faz com Cristo. Cristo é o modelo. Uma boa esposa cristã está sempre imitando a Cristo. Irmãs casadas aqui. Vocês fizeram isso a vida inteira? Não. Porque vocês não aprenderam. E muitas esposas dessa igreja ainda não aprenderam. E não sei se vai aprender porque não vieram. Tomara que ouça depois a mensagem. Mas esse ensino, marido, não é qualquer lugar. Se não abrir a palavra e não tiver a graça de Deus, a igreja fica sem esse tipo de ensino. Já pensou, Maísa? Todas as esposas imitando Cristo? Todos os maridos imitando Cristo? Tá vendo? Porque não tem a centralidade de Cristo. Só a cruz nos faz centrar em Cristo. Antes disso, é só o homem, né? Deus é didático, é claro, é simples. Ele nos exorta nesse capítulo, nos anima, nos desafia a imitarmos Cristo. Por isso, tanto a esposa quanto o marido não tem desculpinha mais, né? E às vezes, Maria, a gente é cabeça dura, sabe? Quantas vezes Deus, Paulo Ricardo, ensina a mesma coisa muitas vezes na vida pra gente? A gente não aprende, né, mesmo? É demorado para aprender. Esses somos nós, viu? E Deus sabe que a gente é assim. Lento, devagar para aprender. Por isso, Deus tem que repetir. Não? Repetição. O texto continua lá, versículo 28. Deus já falou a mesma coisa, mas Ele continua falando. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Assim também, como Cristo ama a igreja, assim também, olha, ame. Já falou um monte de vezes aqui para o marido. Eu espero que os maridos dessa igreja entendam. E Jesus falou algumas vezes nesse texto: você tem que amar sua esposa, viu?
Assim como Cristo amou a igreja. Eita! Dá para escapar? Não. Vem 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo. Olha o modelo. O tempo todo, Maria, como Cristo, como também Cristo, como Cristo. É Cristo, faça como Cristo, como também Cristo fez. E ele está falando sobre casamento. Para o marido e para a esposa, como Cristo, como Cristo, como Cristo. Tanto a mulher quanto o marido. É como Cristo. Ficou claro? Esposas. Ficou claro? Sim? Maridos. Amém? Esses homens aí, né? Eu gosto de. Amém! O marido que ama a esposa, ele está imitando a Cristo. Top! Seja parecido com Cristo, meu irmão. Esse é o esposo ideal. É um marido que toda mulher gostaria de ser. Um homem amável. E coisa boa, né? Não aquele estúpido, grosso, chato. Não, mas amável. Amável. Alguma mulher diz amém? Não é legal? Gostaria? Amém? Amém. Qual mulher não gostaria de um marido que sabe amar? Né? Quem ama não faz mal ao próximo. O amor é resiliente, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor pensa mais no outro do que em si mesmo. Aquele marido que não fica focando a si, que não é egocêntrico, não é soberbo, mas como Cristo é humilde, manso e amoroso. Olha o tipo de marido que você tem que ser, parecido com Cristo. Irmãos casados, peçam para o Senhor viver em você. E peça para o Senhor manifestar o amor dele a você, para você amar o amor dele, a esposa, especialmente quando ela está menstruada. Não é fácil para o marido TPM, isso. A gente não está acostumado, mas é TPM, isso mesmo. Não é fácil para o homem que nunca teve TPM. De repente, numa segunda de manhã, a mulher acorda de pá virada, cabelo estrupiado, um olho arregalado, uma boca aberta e uma mão pronta para descer o sarrafo. É só com o amor de Cristo aguentar 3 meses, né? Quem é casado sabe. Tem dia que não entende, uai, que bicho mordeu. Eita! Mas, se você tiver o amor de Cristo e amar a sua esposa nos dias de TPM, elas vão. Vai ser um casamento feliz. Por isso você precisa ser crucificado com Cristo. A vida cristã funciona para aqueles que seguem o modelo de Cristo. E muitos estão mais perdidos porque seguem o modelo de si mesmo, do homem. Quanta diferença! Mas eu estou com razão. Mas eu não disse isso. Mas é assim, assim. E é assim, ó. Você não está entendendo? É isso. Fica brigando. Centrado em si. Justiça própria. Sem cruz. Da briga. Aqui entre nós. Quem já passou por isso? Brigou porque não estava na cruz. Não levanta a mão, porque eu sei assim. Não tem mansidão, não tem humildade, não tem longanimidade, não tem amor. Coisas essenciais para um casamento que só Cristo tem. Só Cristo pode manifestar. Lembre-se, irmão e irmãs, sem Cristo não dá.
Ele é o segredo de um casamento sólido, bem-sucedido. Somente Ele, manifestando no marido crucificado, na esposa crucificada, é que o casamento vai ser abençoado, vai ser maravilhoso. Eu gosto aqui, versículo 28. Vamos ler? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Continuando a falar, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. Irmãos casados, alimente sua esposa e cuide dela. Por que Cristo faz isso com a igreja? A cultura do homem, do brasileiro, é ele chega em casa, já senta e a mulher tem que servir a janta. É o contrário. Aqui fala que ele alimenta e cuida. Você vê? Como eu aprendi errado? Ai, quanta coisa a Bíblia nos corrige, né? Que coisa maravilhosa. Tá bom? Uma maneira prática de amar a esposa e cuidar dela, tá bom, irmãos? O marido jamais deve odiar sua esposa. Escuta isso. O marido jamais deve odiar a sua esposa. A esposa jamais deve odiar o marido. Nunca diga para o seu cônjuge, eu te odeio. Alguém já falou? Não precisa levantar a mão, tá? Não quero saber. Eu sei que na raiva muitos falam. Muitos casais. Sabe por que o marido nunca deve odiar a esposa? Porque ele nunca odiou assim. Ele se ama. Para Deus, o ódio para com o próximo é tão absurdo quanto o ódio por si mesmo. Nós não podemos. A Bíblia fala para eu amar minha esposa como eu amo a mim mesmo. Como eu cuido de mim, eu tenho que cuidar dela. Como eu me amo, eu tenho que amar minha esposa. Se o cara odiar a si mesmo e odiar a esposa, ele é doido. Fora da casinha. Nem Deus acredita numa coisa dessa. Nós devemos, então, cuidar das necessidades do próximo, mais próximo que a esposa. A pessoa próxima, mais próxima de você é a tua esposa. Então, meus irmãos, cuide dela. Cuide dela. Como também Cristo faz com a igreja. Não esqueça da palavra de hoje. Cristo é modelo. Se Cristo fez e Deus está falando para você fazer, faça. Faça como Cristo fez. Efésios 5, 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Eu gosto disso, sabe? As coisas de Deus parecem um mistério, mas quando você recebe a revelação do alto, pela verdade da palavra, as coisas começam a abrir diante de você e você começa a entender. A palavra de Deus é maravilhosa. Irmãos, muitas coisas nossas não batem com a dele. Os pensamentos dele são mais altos. Então você precisa estudar a palavra para se encaixar com o que há de melhor, que é a palavra dele, do jeito que ele fala, não do jeito que eu penso, não do jeito que a faculdade me ensina, mas do jeito que a palavra me ensina. Eu gosto desse projeto, irmã Maria.
Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua, tornando os dois uma só carne. Quando Deus disse isso? Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, antes da queda, que é capítulo 3. Deus instituindo o casamento, o homem e a mulher, antes da queda. O casamento é ou não é importante para Deus? Sim. Os jovens de hoje acham que não tem muita importância, mas o casamento é importante, sim, senhor, é bíblico. É bíblico. Eu vou me reunir em breve com os noivos, eu vou fazer um casamento em agosto, vou falar isso para eles. É bíblico. Dificilmente um casal dá certo fora do casamento. Difícil. Casamento é um muro de proteção para eles e para os filhos. Eu já vi muitos filhos fora de casamento morrendo cedo, amaldiçoado. É coisa séria. Não fazer segundo a palavra de Deus é coisa séria. Deus dá importância ao casamento, sim, senhor. Poucas coisas ele falou antes da queda, e uma das coisas sobre o casamento. É importante ou não é, irmãos? Os dois se tornam um só corpo. Pouco antes, no capítulo 4, versículo 4 de Efésios, fala que há um só corpo, um só espírito. É unidade. Casamento é união, é unidade. E para isso precisa haver submissão, como foi falado na semana passada. O homem precisa aprender a se submeter a Deus. Por isso eu falei hoje durante os cânticos: submeta-se, entregue-se, consagre-se, fique nas mãos de Deus. Quando você vem ao culto e se quebranta diante de Deus, se submete a Deus, chamando-o de Senhor, você se sujeitando a Cristo. Isso é maravilhoso para o seu casamento. O crente está mais apto a ser feliz no casamento do que um cara aí topetudo. Entende? É preciso haver sujeição, como nós falamos semana passada. Aprenda a se submeter. Se você tem um líder, um pai, uma mãe, alguém mais velho, seja educado e seja obediente. Obedecer aos mais velhos, Pedro fala. Aprenda a se submeter. Se você toda hora contesta, toda hora vai contra, toda hora é rebelde, você se dá mal porque você está contra a palavra de Deus. Seu casamento não vai bem, sua vida não vai bem. Por isso que no versículo 21 fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A falta de sujeição é um dos principais motivos de divórcio. Deus fez o casamento para terminar logo com a morte. Sim ou não? Não! Onde está escrito isso? Você é doido? Eu falo uma besteira tão grande que você fica quietinho? Deus fez o casamento para terminar antes da morte, sim ou não? Não. Os dois se casam e o casamento acaba e eles continuam vivos? Não. Até que a morte os separe. Deus não fez casamento para separar antes da morte. Sim? Vocês estão em dúvida ainda? Não, né? Mas eu creio que a nossa identificação na morte de Cristo ajuda a manter-nos firmes no casamento até a morte física. A cruz pode evitar o divórcio. Abrir mão de si,
da sua justiça própria, do seu desejo egocêntrico. É cruz. Para mim hoje, Marcos, se não houver a ação da cruz no marido, na esposa, é difícil o casamento se manter. Mas é tão maravilhoso quando o marido e a esposa são crucificados. A coisa dá certo. Deus fez o casamento porque dá certo. Só não dá certo porque o homem desconhece a cruz. A cruz ensina a sujeição. E a sujeição leva à unidade. Este é o casamento instituído por Deus. Eu louvo a Deus pela palavra que ela nos ensina. Quero terminar hoje. Os casais vão entender. Eu louvo a Deus por ter casado comigo. A alegria, o prazer, o bem-estar, a companhia, a comunhão, o suporte mútuo. Durante todos esses anos, foram e são bênçãos para mim. Eu não encontraria ali prazer e alegria que eu tenho com a Meigume no casamento fora, em outros lugares. Não encontraria. Eu sou feliz por ser casado. O casamento me trouxe muitas alegrias. Mas quer saber? O casamento é só um recadinho de Deus de que lá em cima, junto do Cordeiro, nossa alegria será infinitamente maior. O casamento está trazendo para mim uma esperança da glória tão grande. Eu tenho vontade de ir para lá. As alegrias que eu tenho aqui são maravilhosas, mas as que eu terei lá em cima são muito maiores. A igreja tem que ser uma igreja feliz, porque é a noiva de Cristo, e haverá uma boda lá no céu, com o Cordeiro que é o nosso noivo. Então, nossa vida com Jesus será de extrema felicidade, alegria e prazer por toda a eternidade. É isso que o casamento me ensina. Há uma alegria para os salvos, muito maior do que qualquer alegria neste mundo. Casamento aqui, tudo aqui é só um lembretinho, e lá sim vai ser o verdadeiro e o melhor. Isso é Evangelho. Isso é Cristo. Amém? Louve ao Senhor por isso.